Imagine estar perdidamente apaixonado por uma mulher que no final te trai com seu melhor amigo e que também é responsável por sua morte para ficar com todos os seus recursos. Porém, no último segundo, uma força do além te traz de volta à vida e você jura se vingar deles por tudo que fizeram com você. Então, sem mais delongas, vamos começar. A história começa sob uma lua vermelha profunda que paira sobre uma cidade desolada e em ruínas, cheia de destroços de uma metrópole destruída. Nosso enredo chamado Sunan se encontra ferido, coberto de sangue e dilacerado. À distância, forças demoníacas desencadeiam um caos incontrolável sem mostrar a menor misericórdia para com os poucos sobreviventes. Seus passos poderosos e corpos musculosos são responsáveis por desmantelar arranha-céus, transformando concreto em pó. Sob o comando dessas criaturas, um exército de zumbis ávidos por carne humana semeia o pânico e os poucos sortudos que ainda respiram tentam escapar agarrados a uma esperança que parece inatingível, enquanto nosso protagonista é constantemente espancado e esmagado contra o chão. Uma garota ri alto de sua má sorte e sem piedade começa a borrifar gasolina nele, nos encharcando com seu precioso saque. Este homem é o vilão que roubou de Sunan o que ele mais prezava, o talismã dos 6 grandes infernos. Olhando para o homem que outrora considerou seu grande amigo, Sunan sente a queima da gasolina em suas feridas e sua mente se concentra unicamente no bem-estar de sua irmã mais nova, que desapareceu em todo esse caos. Sem perder mais tempo, aquele sujeito ativa o talismã, invocando um imponente urso adornado com colares de caveiras e ostentando seu poder. Revela que a doce irmã de Sunan já foi enviada para seu terrível destino por ser um obstáculo. E embora a raiva inunde nossa trama, seu corpo não responde, ele não tem forças para se levantar e muito menos para lutar. Enquanto isso, os sobreviventes que tentam escapar olham para o rapaz de cabelos verdes com ódio e o reconhecem como Chui, o mais poderoso psíquico favorecido pelos deuses. Nisso, enquanto Chui levanta o isqueiro no ar, ele deixa para Sunan uma cruel lembrança de seu encontro, uma chama acesa, destinada a incinerá-lo vivo. Enquanto isso, o tremendo demônio continua seu caminho de destruição até se deparar com o enorme urso que foi invocado. Sem hesitar, o urso enfrenta o demônio cinza, e é assim que começa um confronto titânico entre grandes monstros. Ao mesmo tempo, as chamas infernais prendem o corpo de Sunan, e devido à dor intensa de sua pele queimando, ele cerra os dentes, ansiando por uma nova oportunidade. Ele promete que se houver uma vida após a morte, não perdoará aqueles que o fizeram sofrer. Movido pelo ressentimento e tormento, seu olho direito se funde com o fogo quando ele ouve uma voz brincalhona que concede seu desejo. Da mesma forma, seu coração bate lentamente e, em um último esforço, o tempo parece voltar atrás. A energia ígnea se concentra em seu olho enquanto a dor física e emocional que suportou fica gravada em seu ser. De repente, Sunan acorda no calor de sua própria cama, banhado em suor, como se tivesse tido um longo e febril pesadelo. As queimaduras e feridas desapareceram, e ele se pergunta se a voz que ouviu à beira da morte poderia ser real. Imediatamente, para se livrar de suas dúvidas, ele pega seu telefone e vê a data atual na tela, percebendo que voltou TR dias antes do apocalipse. Rapidamente se vestindo, ele corre para o banheiro para clarear a cabeça, tentando entender o que aconteceu. Ele acha difícil acreditar que tudo começou de novo. Ele se sente muito normal, mas a única anomalia é seu olho direito, que agora brilha com um leve tom dourado, resultado da semente de fogo que se alojou em sua alma consumida pelas chamas. Sunan leva um momento para se acalmar e rapidamente se adapta à sua nova realidade. Sem hesitar, veste-se e sai de casa. Dá seus primeiros passos ao ar livre, observa sua vizinhança e menciona que, embora seus arredores não sejam bonitos, em 3 dias estarão muito piores. O apocalipse se aproxima, transformando muitos humanos em zumbis e trazendo consigo estranhas divindades. Alguns humanos despertarão habilidades para se proteger, mas no final, a resistência será inútil e as cidades se tornarão paisagens infernais, invadidas por demônios, com alguns lutando por recursos escassos para sobreviver. E ele sabe muito bem que sua namorada, a garota que acabou com ele, se chama Roland e que seu melhor amigo Chui o trairá sem hesitar.
Falando da mesma pessoa, naquele momento, Roland começou a chamá-lo. Sunan atendeu o telefone e sua voz estridente imediatamente ressoou, criticando-o. Ele se lembrou de que Roland sempre foi assim, toda vez que as coisas não saíam como ela queria, ameaçava terminar o relacionamento. No passado, sua versão insegura e submissa tentava agradá-la, mas isso pertencia a outro tempo. Agora, uma nova determinação enchia Sunan, que se sentia indiferente às suas censuras. Ele reconheceu, sem mais delongas, que estava tudo bem, o que deixou Roland perplexa. Ela esperava que ele implorasse por seu perdão, como um cachorrinho arrependido. No entanto, o cenário mudou, pois Sunan estava determinado a fechar aquele capítulo. Ele estava cansado do comportamento manipulador dela, e não queria mais ser outro fantoche em sua peça. Então desligou a ligação e colocou o telefone no bolso, aproveitando um breve, mas precioso momento de paz. Ele sabia que precisava se apressar e cuidar de seus negócios antes que o tempo acabasse. Enquanto isso, na casa de Roland, a fúria a consumia. Ela jogou o celular longe após o término e começou a xingar Sunan com todas as suas forças, mencionando que aquele homem insolente teve a coragem de desligar na cara dela e bloqueá-la com uma rapidez que lhe revirou o estômago. Junto com Shui, eles tinham acabado de ficar juntos. O homem curioso perguntou se Sunan tinha descoberto seu pequeno engano, embora dissesse a si mesmo que isso não deveria ser possível, pois sempre teve aquele perdedor sob seu controle, cedendo a cada um de seus caprichos. No entanto, sua atenção estava mais voltada para uma mensagem de seu pai sobre a coleção de antigas relíquias de família, repletas de energia espiritual, anunciando que algo transcendental poderia estar para acontecer. Ao ouvir isso, Roland se lembrou de que ele havia mencionado um talismã de família. O problema era que o artefato agora pertencia à irmã de Sunan. Sunan, por sua vez, viajou mais de 30 km de táxi até a escola de sua irmã para pedir o talismã a ela. Ao chegar, ela perguntou o que havia de errado com seus olhos, mas ele se recusou a dar qualquer explicação no momento. Preferiu saber se ela confiava nele. Eles sempre mantiveram um vínculo incrivelmente forte desde pequenos. Então, é claro que ela confiava em seu irmão mais velho. Eles se apoiaram durante toda a vida. Se havia alguém em quem Seo-yun podia confiar sem reservas, era nele. Com essa certeza, Sunan pediu que ela rapidamente reunisse suas coisas e se juntasse a ele. Ela aceitou sem hesitar, mas pediu 2 horas para se preparar. Enquanto Seo-yun fazia as malas, Sunan mencionou que desta vez protegeria sua irmã mais nova a todo custo. Para isso, precisava do artefato da família. E então, subitamente, ele foi sugado para uma dimensão alternativa, sendo expulso para um mundo completamente diferente, envolto em escuridão eterna. Diante dele, uma imensa torre acorrentada abrigava um tumulto de monstros e demônios de várias formas, presos e clamando para escapar. Todos o observavam com olhares fixos enquanto ele descia em direção à entrada. Os seres infernais tentaram assustá-lo com seus rosnados e olhares ameaçadores, e conseguiram. Até que de repente uma tempestade de relâmpagos atingiu a torre com um poder tremendo. Os raios pareciam atingir especificamente os monstros que ousaram desafiar Sunan. Cada um deles encontrou uma morte agonizante, desmembrado pela energia devastadora que destruía suas formas grotescas. A tempestade continuou e Rem entrou, aparentemente conectado ao protagonista. Por sua vez, uma força misteriosa dominava os monstros capturados na torre. Naquele momento, Sunan ouviu uma voz brincalhona, semelhante à que tinha ouvido antes de sua vida ser extinta. Com o passar do tempo, os lábios da entidade enigmática se curvaram em um sorriso, mostrando suas presas afiadas. Sunan fixou sua atenção na figura humanoide diante dele. Imediatamente, ela se apresentou como Sudai, uma bela raposa com cauda, e estendeu uma saudação respeitosa a Sunan, a quem agora considerava o novo guardião do submundo. Dezenas de milhares de anos atrás, o Imperador Imortal reuniu 12 seres imortais, entre eles Tai Bai, Tai Shan, Sun Qin, Wan-nin, Fu-zin e outros, para criar juntos a Torre de Supressão de Demônios. O resultado final ficou conhecido como o Sexto Grande Inferno, um pesadelo para todo o mal. Ao longo dos séculos, tanto bestas poderosas quanto monstros e demônios foram trancados ali por seus pecados terríveis, sofrendo tormentos constantes sob raios celestiais que devastavam suas almas dia e noite.
Sudai explicou a Sunan que o talismã do perdão que ela tinha em sua mão era a única chave que poderia abrir a porta para esse lugar temido. Por isso, ela o chamou de Novo Guardião da Prisão. Como era sua primeira visita ao local, Sudai o convidou a entrar e examinar os prisioneiros, prometendo oferecer-lhe um relato mais detalhado. Intrigado com tudo o que via, o protagonista aceitou o convite sem hesitar e se dirigiu à porta sinistra, como se não tivesse nada a perder. Assim que cruzou o portal, foi recebido por uma dança errática de energia violenta que ricocheteava no primeiro andar. Sudai o alertou sobre as energias dançantes. Imediatamente, instintivamente, seu olho dourado brilhou e gerou uma barreira de fogo que o protegia da malevolência que o cercava. Ao testemunhar isso, Sudai ficou impressionada com a habilidade dele. Aquele que enfrentou o primeiro teste da torre identificou a chama em seus olhos como a semente de fogo do submundo, um catalisador que lhe permitiu renascer após sua morte. Além disso, ela revelou que tentou contatá-lo no momento em que sua vida estava se esvaindo e mencionou que ele tinha uma forte conexão com sua família. Ela havia sido o guia espiritual do Sexto Grande Inferno por séculos e não suportava ver Sunan sendo eliminado por seres desprezíveis. Sudai também apontou que seu desespero e raiva em seu último momento devem ter desencadeado sua habilidade de fogo, acendendo a semente de fogo do submundo. Ouvindo tudo isso, o protagonista percebeu que essa era a razão de seu renascimento. Ele disse a si mesmo que, como um novo apocalipse estava se aproximando, não se sentiria desamparado como no passado. Desta vez, ele estava determinado a fazer as coisas de forma diferente. Ansioso para aprender mais sobre a torre, Sunan pediu a Sudai que continuasse e lhe mostrasse o caminho. Ela começou a explicar que o Sexto Grande Inferno é dividido em 5 níveis, cada um relacionado ao poder da alma de Sunan. As portas para os andares superiores se iluminariam, mostrando seus limites atuais. Conforme ele avançasse, encontraria seres cada vez mais poderosos, o que significava que precisaria aumentar sua força espiritual rapidamente para enfrentá-los. No momento, apenas o nível mais baixo estava iluminado e o único acesso que ele tinha era para o andar inferior. De repente, o protagonista percebeu que atrás de uma das celas havia uma figura imponente que lhe parecia perturbadoramente familiar. Era a mesma besta gigante que Chui havia invocado em sua vida passada. A curiosidade levou Sunan a se aproximar da cela, o que acordou o monstro, que emitiu um rugido de guerra aterrorizante. O que aconteceu a seguir o deixou atordoado. A criatura colossal começou a se comportar como um animal doméstico, claramente feliz em ver o novo guardião da prisão. A besta elogiou Sunan por sua juventude e potencial, mencionando que os prisioneiros da torre estavam esperando há milênios pela chegada de um novo carcereiro. A besta até se ofereceu para ajudar Sunan no que fosse necessário. Aproveitando a oportunidade, ela tentou beijá-lo, mas foi rapidamente afastada por Sudai, que não queria competir pela atenção do novo guardião. Ela reclamou que esses demônios, apesar de terem sido trancados por apenas alguns milhares de anos, já se comportavam como animais famintos por afeição. No entanto, nem todos compartilhavam dessa perspectiva. Alguns prisioneiros desaprovavam que o jovem guardião confiasse exclusivamente em seu objeto, e foi um demônio pássaro acorrentado que mencionou que preferiria ser atingido por tempestades celestiais por mais 1000 anos do que se submeter à contagem do garoto. Para Sudai e o Urso Negro, parecia que a torre abrigava uma infinidade de seres míticos. O protagonista deixou seu olhar viajar pelo local até parar no Urso Negro. Ali, ele viu um demônio musculoso com asas espetaculares que, ao se virar, mostrou um rosto humanoide com um bico afiado. Imediatamente, Sunan reconheceu o deus do trovão das lendas antigas, chamado Lenji. Sudai o parabenizou por ter identificado outro prisioneiro com apenas um olhar. Ela comentou que, neste mundo, as criaturas consideradas monstros são organizadas em diferentes categorias, como soldados, generais, comandantes, reis, sábios, entre outros. Como Sunan só podia acessar o nível mais baixo da torre, sua visão se limitava a criminosos de rank general. Ela disse que, com o tempo e conforme seu poder crescesse, ele teria a oportunidade de conhecer prisioneiros mais fortes. Dizia-se que, no nível mais alto, viviam criminosos de rank santo imortal. Sudai havia dito a Sunan que, de acordo com o que ouvira em tempos passados, a torre era o lar de seres divinos. Embora estes tivessem desaparecido com o tempo, ela lhe disse que, com esforço e ascensão
destruição, ele poderia ganhar controle total sobre a prisão. No entanto, Sunan se sentiu sobrecarregado pela magnitude dessa responsabilidade, pois a torre era muito mais aterrorizante do que ele havia imaginado. Ele estava ciente de que as criaturas no nível mais baixo já possuíam poder suficiente para causar grande destruição, e os prisioneiros nos níveis superiores deviam ser verdadeiros pesadelos, capazes de destruir o mundo. No entanto, ele refletiu que não importava o quão aterrorizantes essas criaturas fossem, pois todas estariam sob seu controle no futuro. Ele mencionou que no próximo apocalipse poderia se tornar o mais forte, apesar do escasso poder espiritual que possuía atualmente. Por enquanto, era só isso, mas ele sabia que precisava absorver muito mais poder espiritual para poder abrir mais salas e avançar. Sudai também apontou que o poder espiritual difere das habilidades que podem ser despertadas, já que as habilidades são fortalecidas absorvendo núcleos de cristal de zumbis e mutantes, enquanto o poder da alma só pode ser obtido derrotando deuses. Em 3 dias, esses deuses chegariam à Terra, e o protagonista começaria sua caçada. No entanto, ele sabia que antes de enfrentá-los era crucial estar bem preparado. Sunan já estava em uma movimentada rua de antiguidades. Em sua vida anterior, alguém acidentalmente comprou uma corda imortal em uma das barracas que lhe permitiu se tornar um formidável usuário de habilidades. Naquela época, supunha-se que esse tesouro ainda deveria estar disponível na rua. Felizmente, a energia que emanava das antiguidades era detectável graças à sua semente de fogo do submundo. Naquele momento, o chefe da família Sun, Tianjun, o pai de Shui, também estava passeando pela rua, acompanhado pelo velho Han, seu especialista em avaliação de antiguidades. Quando notou Sunan curioso, Tianjun ficou surpreso ao ver que o jovem estava demonstrando interesse pelos objetos. Ele se lembrou de ter aconselhado seu filho a escolher amigos que pudessem ser úteis, e o Jin havia garantido a ele que Sunan era apenas um garoto leal e fácil de manipular. Sem dar muita importância, Tianjun continuou sua busca por antiguidades valiosas, enquanto o velho Han lhe assegurava que, com sua percepção, poderia encontrar objetos de grande valor. No entanto, a maioria das antiguidades acabou se revelando desinteressante. Recentemente, Tianjun havia retornado de uma cerimônia ancestral, onde sonhou que seus ancestrais o instruíram a procurar artefatos antigos, embora não entendesse exatamente o porquê. De repente, o velho Han foi iluminado quando viu uma cabaça amarrada na porta de uma das lojas e correu para pegá-la, mas já havia alguém que havia chegado antes. O animado dono da loja viu em Sunan outro cliente fácil de enganar e começou a falar sobre como a cabaça era um artefato da dinastia Ming, avaliando-a em 10.000 yuans. Surpreso com o preço, Sunan deu um passo para trás e começou a examinar a cabaça em busca de defeitos, argumentando que ela tinha rachaduras e estava amarrada com uma corda de baixa qualidade. Foi assim que ele começou a pechinchar, propondo um preço máximo de 100 yuans. No entanto, o proprietário, frustrado ao ouvir suas palavras, tirou a cabaça de suas mãos e pediu que ele saísse de sua vista. Naquele momento, o velho Han e Tianjun se aproximaram para examinar a antiguidade, sem saber que Sunan já havia obtido um tesouro sem nenhum custo. Uma simples corda vermelha amarrada na cabaça. Ninguém poderia ter previsto que aquela corda aparentemente insignificante se tornaria um objeto de grande valor no futuro. Era a corda imortal, e Sunan a detectou graças à sua habilidade especial, a semente de fogo do submundo. Enquanto escondia o tesouro em seu bolso, ele decidiu ficar um pouco mais para aproveitar e fazer alguma travessura, pois se lembrava que, em sua vida anterior, sua irmã havia sido capturada pela família Sun após roubar um artefato. Eles a usaram como sacrifício em um ritual sinistro. Então, desta vez, ele tinha a firme intenção de fazer toda a família Sun pagar por isso. Com isso, o velho Han, ao notar a tênue aura espiritual da cabaça, mencionou que esse artefato devia ter muitos anos. Tianjun, confiando em seu instinto, perguntou o preço da cabaça. No entanto, Sunan interrompeu gentilmente, cumprimentando para chamar a atenção do tio Sun, que respondeu e começou uma breve conversa. Na conversa, mencionando isso, ele disse a ele que tinha um objeto muito antigo em casa. Para isso, ele perguntou se eles poderiam chegar a um acordo. Em resposta a essa proposta ousada, Sunan começou a gritar a plenos pulmões, insinuando que o tio Sang estava interessado em algo
valioso. Com as ruas cheias de pessoas procurando enriquecer no mercado de antiguidades, uma multidão rapidamente se reuniu em torno da barraca, atraída pela presença do famoso velho Han, pois sabiam que onde ele estava havia coisas valiosas. Imediatamente, os licitantes começaram a oferecer preços cada vez mais altos pela abóbora, que rapidamente ultrapassou 10.000 yuans. Com isso, Sang ficou irritado com a competição e afirmou que tinha sido o primeiro a encontrar o tesouro. No entanto, os lances continuaram a aumentar, chegando a 20.000 e num piscar de olhos subiram para 50.000. Enquanto isso acontecia, o dono da barraca se beneficiou da situação. No final do intenso leilão, Sang teve que pagar 70.000 a mais do que planejava gastar inicialmente, o que seria uma compra de apenas 10.000 yuans. Tornou-se um preço exorbitante, graças à astúcia do protagonista, que decidiu ficar um pouco mais para conversar com Tianjun sobre o objeto antigo de sua família. Ao ouvir isso, o tio Sang permaneceu cordial e pediu ao jovem que lhe mostrasse o objeto. Sunan o tirou do bolso e o mostrou de longe. Imediatamente, o velho Han, reconhecendo que era um verdadeiro tesouro, solicitou vê-lo de perto. Porém, Sunan rapidamente guardou o objeto, rejeitando o pedido. Tianjun, tentando apelar à amizade entre Sunan e seu filho, pediu-lhe um favor para seu querido filho. No entanto, Sunan deixou claro que não tinha mais laços com Chuin e que, se não houvesse mais nada para discutir, ele se retiraria. Finalmente, Tianjun ofereceu uma compensação apenas para inspecionar o artefato. Sunan tirou seu telefone, mostrou seu código QR e pediu 10.000 yuans por 1 minuto de inspeção, também oferecendo 5 minutos de revisão em troca de 50.000. Apesar de Tianjun estar explodindo de raiva, ele acabou aceitando. Assim que transferiu o dinheiro correspondente, Sunan jogou o objeto para o velho Han. Enquanto eles examinavam o artefato, o protagonista já estava ocupado gastando seu dinheiro. Ele pediu uma grande quantidade de água e comida, pois havia celas vazias na sexta grande prisão do inferno, onde ele poderia armazenar suas provisões. Ele se lembrou que Sudai havia explicado a ele que qualquer objeto colocado em uma dimensão separada permaneceria inalterado e poderia até armazenar alguns animais vivos. Então, ele pediu algumas galinhas para lanchar. Ele comprou tantos suprimentos de ingredientes frescos a perecíveis que os vendedores pensaram que ele estava começando uma fazenda. Não demorou muito para que ele ficasse sem fundos, percebendo que o dinheiro desaparece em 2 ou 3 minutos. Depois, o protagonista foi até o casal de idosos para perguntar se eles queriam comprar um pouco mais de tempo, mas Tianjun já havia decidido que o objeto o manteria. Ao ouvir que Sunan estava disposto a vender, a alegria dos idosos brilhou por um instante, mas logo desapareceu quando descobriram o preço. Quando Sunan começou as negociações pedindo 1 milhão de yuans, a felicidade que eles tinham antes desapareceu instantaneamente. Rapidamente recuperando o objeto, Sunan explicou que era um legado de família que foi passado de geração em geração por 1000 anos. Embora ele considerasse 1 milhão um preço justo, estava claro que sua oferta não era razoável, então ele começou a se despedir. Naquele momento, o velho Han estava convencido de que o objeto era uma verdadeira antiguidade, mas acreditava que seu valor real era em torno de 500.000 yuans. Ele pensou que eles poderiam obtê-lo por 100.000 se negociassem. No entanto, Tianjun estava cansado desse tipo de acordo e agradeceu ao velho Han por seu apoio, pedindo que ele fosse embora. Então ele chamou seu filho e deu-lhe instruções para reunir alguns membros da família para localizar Sunan e sua irmã, pois sua intenção era obter o objeto e os irmãos intactos. Como vingança por ter sido desafiado pelo protagonista, ele cumpriria as antigas exigências de sua família, preparando um sacrifício com o sangue de Sunan. Enquanto isso, o protagonista já podia sentir que Tianjun estava tramando algo obscuro, e era exatamente o que ele havia previsto. Ele até se arrependeu de não ter obtido mais dinheiro daquele canalha, mas ele estava apenas começando a acertar as contas pelas ações da família Sang. Depois disso, ele foi até o quarto da irmã e a encontrou esperando do lado de fora, pronta para sair com sua bagagem. Mas, quando estavam prestes a sair, uma mulher de cabelos de chumbo apareceu correndo para detê-la. Era a professora de sua irmã, chamada Qin. Ela tentou recuperar o fôlego e perguntou por que Seo Yun havia se levantado de repente e saído da escola, sabendo que no dia seguinte ela teria uma prova crucial para seu futuro. Imediatamente, Sunan se apresentou ao professor e explicou que era ele quem levaria sua irmã para uma licença temporária.
Para isso, o professor argumentou que Seo-yun era o melhor aluno de sua classe e que ela sabia que seus pais haviam falecido e que Sunan era seu único tutor. No entanto, ela esperava que ele agisse como um tutor responsável e não como alguém que colocaria o futuro de sua irmã em risco. Então, ela se recusou a deixar seu aluno mais promissor ir sem uma razão válida, pois acreditava firmemente que Seo-yun tinha um futuro brilhante pela frente e que seu irmão estava arruinando isso. O professor apaixonado estava convencido de que, a menos que o mundo estivesse em chamas, não havia justificativa para Seo-yun tirar aquela licença temporária, mas então ele rapidamente percebeu que talvez tivesse cruzado a linha com suas palavras, embora sua intenção fosse proteger sua valiosa aluna, apesar de se sentir mal por ter intervindo em questões familiares. Ele insistiu que a educação de Seo-yun deveria prosseguir. Para isso, o protagonista, mostrando grande maturidade, agradeceu à professora por sua preocupação. Em um gesto de gratidão, ofereceu-lhe alguns conselhos importantes. Ele recomendou seriamente que eles estocassem suprimentos para enfrentar os tempos difíceis que viriam. O professor Chin ficou surpreso com a implicação perturbadora em suas palavras, como se ele estivesse realmente sugerindo que algo ruim aconteceria em breve. Foi assim que ele deixou o professor em um estado de confusão, enquanto os irmãos continuavam seu caminho. Ao chegar em casa, Seo-yun perguntou ao irmão mais velho qual era o plano agora que ela estava presente. Ele disse que ela não era estúpida, pois sabia que ele estava se preparando para algo grande. Ao ouvir isso, ele reconheceu que mudanças significativas estavam por vir, mas prometeu a ela que faria todo o possível para protegê-la. Depois de dizer isso, ele pegou o talismã e o transformou em um colar, colocando-o em Seo-yun antes de sair por um momento. Ele a avisou para não abrir a porta para ninguém, sem exceção. Sua irmã, com seu otimismo habitual, prometeu que o esperaria com uma boa refeição quando ele voltasse. Enquanto o protagonista partia, ele sabia perfeitamente que o colar lhe permitiria localizar sua irmã a todo momento. Ele mencionou que, neste momento, sua prioridade era conseguir mais recursos o mais rápido possível. Ao sair do elevador, Sunan notou uma mulher esperando por ele no saguão. Ela estava falando com alguém, tramando algo contra os irmãos. Na outra linha, estava o traidor Shuin, pedindo para Roland distrair Sunan enquanto ele e seu grupo executavam seus planos. Quando a mulher finalmente viu o protagonista, ela tentou usar seu charme e o convidou para jantar com Shuin, como costumavam fazer antes. Porém, Sunan não queria perder tempo com ela e simplesmente a empurrou para o lado. Mas Roland foi incrivelmente persistente, ou simplesmente não entendeu a situação. Então ela o agarrou pelo braço e perguntou se eles estavam realmente terminando depois de tudo que passaram juntos. Porém, Sunan a empurrou para longe novamente, pois só a ideia de ter tido um relacionamento com ela era nojenta para ele. Ele a avisou para ficar longe dele daquele momento em diante. No entanto, Roland decidiu tomar a iniciativa e o chamou de ingrato, mas as palavras que costumavam ter poder sobre o protagonista não o afetavam mais. Então, ele saiu do prédio, deixando a astuta Roland para trás. Seu orgulho havia sido destruído completamente. Rapidamente, ela retornou à sua forma natural, mencionando isso descaradamente, mas para calá-la, Sunan mostrou o contrato de sua casa, anunciando sua intenção de vendê-la. Ao ouvir isso, ela imediatamente entrou em pânico, pois esperava manter aquela casa quando se casassem. Por algum tempo, ela a viu como seu futuro lar. Sunan não apenas planejava vendê-la, mas o faria por um preço muito abaixo de seu valor real. Então, ele perguntou a Roland se ela estava interessada em comprá-la. Seu comportamento a deixou bastante perplexa, pois ela não entendia por que ele de repente quis vender a propriedade que seus pais lhe deixaram. A casa, localizada em uma área privilegiada, valia pelo menos 3 milhões, e esse era seu principal objetivo. Por isso, ela havia se envolvido com o protagonista. Roland rapidamente mudou sua estratégia e adotou um tom mais amigável, perguntando por quanto ele planejava vendê-la para facilitar o processo. Ao que o protagonista respondeu que a colocaria à venda por apenas 1 milhão. Ao ouvir isso, Roland ficou atordoada, pensando que Sunan devia estar passando por problemas financeiros e precisava vender a casa. Para pagar as dívidas, o protagonista continuou oferecendo a possibilidade de vender uma propriedade tão valiosa por um preço tão baixo na frente da bruxa Roland. De fato, ela queria comprá-la para si mesma, mas ainda não tinha o capital necessário.
Sua única opção era oferecer a ele 300 mil como entrada e pagar o restante depois, mas isso não parecia aceitável para Sunan, pois ele queria 1 milhão em dinheiro. Roland analisou a situação e sabia que Chewin estava prestes a mexer com os irmãos e que Sunan estava praticamente em um beco sem saída. Ela pensou que, mesmo que desse 1 milhão para ele agora, ele acabaria voltando para ela e ela só precisava encontrar uma maneira de enganá-lo para que assinasse a transferência da propriedade. Finalmente, Roland concordou com um acordo e o convidou para o escritório imobiliário o mais rápido possível. Lá, ele ligou para sua mãe para pegar o restante do dinheiro, garantindo a ela que o receberia de volta sem problemas. No entanto, sua mãe a criticou por namorar um garoto pobre e até mesmo por usar as economias da família para comprar a casa, ao que Roland quase gritou de volta, mas conseguiu se conter. Como ela acreditava que Sunan iria embora para sempre muito em breve, a protagonista pediu a Roland que acelerasse o pagamento para que ele pudesse assinar o imóvel. Ao ouvir isso, ela pensou que ele já havia caído em sua armadilha, mas mal sabia ela que, na realidade, ele era quem a estava prendendo. Foi assim que ela fez a transferência correspondente. No entanto, a protagonista sabia que, quando o apocalipse finalmente chegasse, todas as propriedades do mundo perderiam seu valor completamente. Sem o milhão que Roland havia economizado, ela seria privada de recursos e perderia sua última chance de sobreviver. Mas ela sorriu enquanto segurava os papéis da propriedade e até o convidou para voltar para sua casa para uma celebração que Sunan aceitou sem hesitar. Enquanto isso, ao cair da noite, Chewin e seu grupo de capangas se aproximaram dos fundos do prédio do protagonista. Antes que Sunan retornasse, eles planejaram ter uma conversa muito séria com sua irmã, enquanto a inocente Xiao Yun estava lá em cima preparando cuidadosamente um jantar, alheia ao que estava prestes a acontecer. Sem que ela soubesse, o pingente que ela usava começou a vibrar com uma energia incomum. Logo depois, o grupo liderado por Chewin chegou à porta do apartamento. Com seu tom habitual, ele bateu na porta e mencionou o nome de Xiao Yun, esperando que ela a abrisse, já que ele era amigo de seu irmão. Ao ouvir a batida, ela se aproximou da porta sem pressa para abri-la, apesar de reconhecer a voz, e disse a Chewin que seu irmão não estava em casa e perguntou por que ele estava ali. Ele, rindo ironicamente, respondeu que já sabia disso e garantiu a ela que seu irmão tinha saído para comprar ingredientes para o jantar e que ele tinha sido mandado para casa primeiro. Suas palavras soaram críveis para ela, que não tinha ideia do que realmente estava acontecendo do outro lado. Então, ela involuntariamente estendeu a mão para abrir a porta, mas de repente se lembrou dos avisos de seu irmão sobre não abri-la para estranhos. Esse aviso a fez mudar de ideia instantaneamente, pois ela confiava em seu irmão mais do que em qualquer outra pessoa. Olhando para ele, disse que teria que esperar o irmão retornar. Aquela resposta enfureceu Chewin e num piscar de olhos, sua atitude amigável desapareceu e seu tom se tornou ameaçador. Ele fingiu estar ofendido porque ela não confiava nele e exigiu que ela abrisse a porta imediatamente. No entanto, seu comportamento apenas reafirmou a decisão de Xiao Yun de não abri-la. Quando percebeu que seu plano havia falhado, Chewin optou por métodos mais drásticos. Então contou a um de seus cúmplices que havia trazido ferramentas para forçar a entrada e abrir a fechadura. Era algo desconhecido, e uma fechadura como aquela não deveria aguentar por muito tempo. Enquanto seu amigo lutava com a fechadura, Chewin começou a perguntar a Xiao Yun se ela tinha o talismã de sua família com ela, ao que ela, sem suspeitar, respondeu que seu irmão tinha acabado de dar a ela. A pergunta desconcertante do atacante não tinha sentido, já que seu único objetivo era desviar a atenção de Xiao Yun enquanto seu grupo tentava forçar a fechadura. Em questão de minutos, eles alcançaram seu objetivo, e foi assim que a gangue de bandidos armados irrompeu violentamente e sem hesitação. Eles capturaram Xiao Yun, e Chewin começou a inundá-la com insultos. Ela alegou que tudo teria sido muito mais simples se ela tivesse aberto a porta desde o início, e imediatamente pegou aquele talismã, mencionando que esta era a relíquia que seu pai tanto queria, além de ter a irmã de Sunan como refém. A única coisa que ela precisava fazer era forçar a insolente a se ajoelhar e pedir perdão.
Quando ouviu isso, Xiao Yun conseguiu se libertar das garras do agressor e perguntou a Chuin o porquê de ele ter agido daquela forma, já que acreditava que ele era amigo de seu irmão. Ele não se preocupou em esconder a verdade e respondeu com uma risada perturbada que só se aproximou de seu irmão porque ele era um alvo fácil para manipulação. Não hesitou em declarar que ele havia cometido inúmeros delitos que planejava culpar em Sunan. Ao ouvir isso, Xiao Yun ficou atordoada. Mas a realidade era dura, já que Chuin era um verdadeiro canalha que se glorificava em seus atos repreensíveis, incluindo seu relacionamento com a namorada de seu irmão. Suas carícias eram repulsivas, então Xiao Yun exigiu ser libertada. No entanto, seus protestos apenas aguçaram o ódio de Chuin. Em resposta ao seu apelo, ele a esbofeteou e a avisou para não ousar gritar, ou ele faria ela pagar muito caro. Os cúmplices de Chuin eram tão desprezíveis quanto ele e começaram a se perguntar se Xiao Yun era maior de idade, ao que ele respondeu que eles mesmos poderiam verificar. Ninguém sabe como a história teria continuado se não fosse pela risada inesperada de um terceiro indivíduo. Ele se virou para o grupo e perguntou se já haviam ouvido falar do Lago de Vinho e da Floresta de Carne. Mal pronunciavam essas palavras, o ambiente parecia se transformar diante de seus olhos. Momentos depois, os jovens se encontravam ao lado de um lago, cercados por uma multidão de garotas deslumbrantes. O ambiente era tão fascinante que eles não questionavam como haviam chegado ali. Sem dúvidas, parecia um reino de sonhos, pelo menos à primeira vista. As garotas os abraçavam, ofereciam carne e os chamavam de reis. Quando perguntados se gostavam de carne, os meninos assentiram, assegurando que era deliciosamente surpreendente. Tudo parecia indicar que não havia perigo à vista, até que de repente a atmosfera mudou drasticamente. Uma garota de cabelos brancos, com um sorriso cativante, revelou que a carne que estavam provando era dela. Num piscar de olhos, todas as garotas desapareceram e a água do lago assumiu uma tonalidade sangrenta. Os sorrisos arrogantes dos atacantes se transformaram em medo e terror, e o paraíso que estavam desfrutando se tornou um verdadeiro inferno. Quem estava por trás de tudo isso era ninguém menos que Sudai, que perguntou se eles não gostavam do menu. Enquanto aqueles caras estavam presos em um mundo de ilusões, na realidade, estavam sofrendo agonias inimagináveis e nem perceberam que sua punição tinha acabado de começar. Nesse momento, de longe, Xiao Yun observava, tentando decifrar o que estava acontecendo. Finalmente, os bandidos recuperaram a sanidade, aterrorizados pela aparição que lhes foi apresentada. Porém, ainda lutavam para entender onde estava o fantasma de antes. Chuin, apesar da confusão que dominava seus companheiros, manteve a compostura. Contudo, a essência do espectro era desconcertante para ele, apesar do fato de que eles haviam caçado e tirado muitas vidas inocentes no passado. Dessa vez, diante da figura feminina fantasmagórica, sua bravura se desfez em medo. Foi nesse momento que uma ideia lhe passou pela cabeça, pensando que talvez a chave para sua salvação estivesse naquele objeto misterioso que ele carregava. Então, com determinação, ele o tirou e começou a gritar, zombando dele como se fosse um mero lixo velho, incapaz de lhe fazer mal. No entanto, o poder latente no objeto do protagonista tinha planos diferentes. Uma garra afiada emergiu dele, que rapidamente fez Chuin entender quem o inseto realmente era, deixando cicatrizes profundas nele. No rosto, e não pôde deixar de gritar de grande dor que sentia, enquanto deixava cair o talismã, que rolou em direção aos pés do nosso protagonista, que sem hesitar, o pegou. Ele havia retornado ao seu apartamento bem a tempo de enfrentar aqueles criminosos desprezíveis e fazê-los pagar por seus pecados. A gangue de Chuin logo percebeu a gravidade de sua situação, mas naquele momento, Ruolan apareceu exigindo explicações sobre o que estava acontecendo. Ao ver Chuin gravemente ferido, ele se lançou em sua direção sem hesitar. Enquanto o resto da gangue começava a se reagrupar, Chuin, num acesso de desespero, ordenou que impedissem que nosso protagonista escapasse com o tesouro. Confiantes em seu maior número, os bandidos se lançaram ao ataque, antecipando uma vitória rápida. No entanto, o nosso protagonista permaneceu firme o tempo todo. Apesar disso, um aviso de Sahai ressoou em sua mente. Ela o informou que o General Crow havia atingido Chuin no rosto com sua garra, agindo sem consentimento, o que havia esgotado a energia do talismã. O General Bear, frustrado, quis intervir e demonstrar seu verdadeiro poder, mas o fato de não poder foi um grande alívio para Sunan, pois, se ele tivesse aparecido, o apartamento teria sucumbido à destruição.
No entanto, ele declarou que sua própria habilidade era mais que suficiente para lidar com esse grupo de perdedores e, em um ato de simplicidade, ele nem precisou mover um dedo para lançar chamas em direção àqueles malfeitores, que em choque não conseguiam entender o que estava acontecendo, já que nunca tinham enfrentado um poder tão desproporcional, mas, em questão de segundos, as chamas começaram a consumi-los. O calor era completamente insuportável e nem mesmo a água conseguia apaziguar o fogo, não importa o quão desesperadamente eles implorassem por sua salvação. As chamas só foram extintas quando eles pereceram, e foi a primeira vez que Chun e Roland testemunharam um espetáculo tão imponente. A surpresa os deixou de boca aberta. Naquele momento, Chun experimentou verdadeiro terror por sua própria existência, já que ele nunca teria concebido que Sunan possuía habilidades mágicas tão poderosas. Com medo, Roland implorou ao protagonista para ficar longe, lembrando-o de que Chun era seu melhor amigo e que ela ocupava o lugar de sua parceira. No entanto, o protagonista não estava disposto a demonstrar compaixão por tais seres indesejáveis, já que Chun ousara invadir sua casa, levar sua irmã como Rain e tentar roubar um objeto de sua família. Enquanto Roland tentava desviar sua atenção para cumprir seu objetivo, a mera presença deles causou ao protagonista um profundo desprezo, e eles até ousaram mencionar os laços que outrora os uniam. Nesse momento, Chun se levantou, tentando se apresentar como o mais inocente dos homens, alegando não entender as palavras de Sunan, e naquele momento sussurrou para Roland agir como uma distração, apelando para o romance deles. Ao mesmo tempo, Chun fez uma faca escondida aparecer em suas costas e continuou contando seus desejos de ser o padrinho do casamento de seu melhor amigo, ao qual Roland, unindo forças, propôs casamento ao protagonista e ainda mostrou disposição em ignorar sua falta de bens materiais. O que ela realmente queria era entender a origem de seu poder, e então ela o amaria eternamente. A princípio parecia que sua armadilha tinha funcionado, e Chun viu uma oportunidade de atacar. Porém, sua tentativa foi em vão, já que Sunan podia ver com clareza as verdadeiras intenções escondidas por trás daquela atuação grosseira. Então, ele se preparou para enfrentá-los imediatamente, pois uma torrente de fogo emergiu de seu olhar, prendendo o casal desprezível em chamas, enquanto ele observava tudo isso. Sunan meditou sobre o motivo que lhe dava tanto poder, entendendo que sua missão era erradicar criaturas repugnantes como Chun e Roland, e mencionou que não hesitaria em transformar pessoas como eles em cinzas que estão na terra. Enquanto isso, na propriedade da família Sang, todos os membros do clã se reuniram para testemunhar o discurso reverente do patriarca diante de seus ancestrais. Sang curvou-se respeitosamente diante do altar, implorando pela venerada bênção de seus ancestrais em uma tentativa de expandir sua fortuna. De repente, o espírito dos ancestrais emergiu, pedindo antigas relíquias espirituais e o sangue de uma garotinha em troca. A preciosa garrafa antiga que Lord Sang havia adquirido por um alto preço provou ser insuficiente para satisfazer o espírito, e os ancestrais exigiram um verdadeiro sacrifício e relíquias genuínas. Com grande preocupação, Tanjun tentou acalmar a situação, assegurando que Chun chegaria em breve com a jovem e os objetos necessários. Porém, o espírito, enfurecido pela espera, lançou um aviso de que o apocalipse se aproximava em apenas 3 dias. Ao ouvir isso, Tianjun ficou perplexo, mas entendeu que tinha que agir sem duvidar das palavras do ancestral. Então, ele rapidamente chamou seu clã, pedindo que se mobilizassem para adquirir água e comida em grandes quantidades, pois, se os avisos fossem verdadeiros, o fim do mundo estava logo ali. Ele também enviou seu assistente para procurar seu filho o mais rápido possível, pois a urgência do sacrifício era primordial. Porém, a porta da propriedade se despedaçou e Sunan irrompeu com uma entrada espetacular, trazendo consigo Chun, a quem desqualificou com desprezo. O Sr. Sang sentiu alívio ao ver seu filho, embora lamentasse seu lamentável estado e muito furioso, ordenou a seus homens que acabassem com o protagonista. Assim, um grande número de homens se lançou contra Sunan, que diante da imprudência dessas pessoas, fechou os olhos e se preparou para desferir um ataque escaldante. Quando os abriu novamente, as chamas irromperam ao seu redor.
marcando cada adversário e mencionando que a partir daquele momento não havia mais escapatória. Com habilidade impressionante, nossa trama avançou, deixando as chamas devorarem aqueles que tentavam detê-lo. E à sua frente estava um Sr. Sangue muito aterrorizado. Atrás de Sunan, os restos fumegantes do grupo queimavam incessantemente e nosso protagonista estava determinado a fazer Tianjun pagar por suas ações. Porém, apesar de estar encurralado, ele não desistiu e tinha um último as na manga, que era uma arma que ele era rápido em usar, mas, justamente quando ele puxou o gatilho, Sunan manipulou o fogo da bala, fazendo a arma explodir em 1000 pedaços nas mãos de Tianjun, que acabou com as duas mãos muito feridas. Ao ver isso, nossa trama riu dele, avisando que ele não deveria ter brincado com fogo se ainda era uma criança pequena. E nisso, Sunan mencionou para si mesmo que, embora fosse apenas uma habilidade de primeiro nível recém-despertada, o poder do fogo do inferno era incrível. Ele era capaz de controlar 10 fontes de fogo de uma só vez, aglomerando uma área de até 10 mm. E se houvesse explosivos perto, seu poder poderia crescer ainda mais, pois enquanto ele elaborava suas estratégias, Tianjun, muito astuto, rapidamente foi até o altar para pedir a ajuda de seus ancestrais. O espírito não podia permitir que o último descendente da família Sangue fosse eliminado, então ele usou seu poder de fogo para atacar Sunan. A força daquela chama, intensificada pelos espíritos malignos, era tão formidável que nosso protagonista não conseguiu resistir e sofreu sérios danos, sendo forçado a recuar. Ao mesmo tempo, os ferimentos de Tianjun e dos membros de seu clã foram curados, devolvendo-lhes a confiança e a força de seus ancestrais. Sem hesitar, Tianjun começou a amaldiçoar nossa trama, mencionando que seus ancestrais iriam acabar com ele. Foi assim que o espírito se manifestou na forma de um gigante, e o protagonista, ao vê-lo, mencionou que parecia que a família Sangue tinha conhecimento prévio sobre o apocalipse, pois eles tinham alguém muito poderoso por trás deles. Imediatamente, esse espírito começou a rir e então começou a atacar a trama com grandes pisadas, seguidas de um tapa que aparentemente acertou em cheio o branco, fazendo Tianjun rir de alegria, pensando que finalmente o protagonista havia perecido. No entanto, ele ficou completamente atordoado ao ver Sunan totalmente de pé e com um grande sorriso no rosto, montando uma enorme besta. Minutos antes do ataque, Sahai entrou em sua mente e o fez saber que aquele espírito, chamado Estrela de Fogo, é um espírito inato que, por 1000 anos, acumulou uma enorme quantidade de poder espiritual graças às oferendas da família Sangue. Ela lhe disse que, se conseguissem capturá-lo e absorver seu poder, suas habilidades, tanto em energia espiritual quanto em controle de fogo, aumentariam muito. Ouvindo tudo isso, Sunan perguntou a ela o que ela estava planejando fazer, ao que ela lhe deixou saber que, por enquanto, o poder espiritual do grande talismã era o suficiente, mas ela lhe disse que, se ele ousasse arriscar um pouco mais, eles poderiam ter uma grande chance de sucesso. O protagonista então perguntou a ela como ela poderia fazer isso, e Sudai mencionou que poderia extrair parte de sua própria energia espiritual e infundi-la no grande talismã para invocar uma das bestas que, sem hesitação, viriam para ajudá-lo a derrotar o espírito do fogo. No entanto, o protagonista sabia que a energia espiritual vinha da alma, e se ele falhasse em capturar o espírito do fogo e não conseguisse reparar sua alma a tempo, ele morreria, e sua alma desapareceriam completamente. E nesse caso, quem fosse convocado poderia escapar facilmente. Ouvindo tudo isso, Sudai perguntou se ele então ousaria apostar. No entanto, Sunan disse a ele que não era necessário e, inesperadamente, fez algo com o talismã que deixou todos em choque. Ele explicou que havia implementado a semente de fogo do submundo no talismã, e se ele morresse, o fogo infernal seria ativado automaticamente e o talismã seria destruído. E sem o talismã, ninguém neste mundo poderia abrir a prisão e essas feras nunca mais veriam a luz do dia. Mas, se ele fez tudo isso, foi para comprometer uma delas a dar tudo na batalha, pois de alguma forma, se perdessem, todos seriam prejudicados. E assim, sem perder mais tempo, o protagonista absorveu a energia espiritual e, ao mesmo tempo, um grande raio de luz.
Ele o colocou na grande torre cheia de correntes, dando assim passagem ao grande demônio guardião do Monte Luna, o urso negro do submundo que emanava uma aura arrepiante. Foi assim que, voltando à batalha, o urso negro atacou o espírito do fogo sem se conter, que apenas conseguiu bloquear seu ataque. E como esta era a primeira vez em milhares de anos que o urso negro estava livre, ele não pôde deixar de gritar ferozmente e até fez algumas poses para mostrar o quão feliz estava. Mas imediatamente recebeu um tremendo tapa na cabeça de nosso protagonista, que lhe disse para acabar com o espírito de fogo rapidamente, pois sua energia espiritual não duraria muito. Foi assim que, após receber esses sermões, o urso negro atacou implacavelmente o espírito de fogo, fazendo com que ele nem tivesse tempo de reagir. Naquele momento, o espírito de fogo percebeu que essa fera havia ultrapassado os limites do mundo e, como não podia usar toda sua força, decidiu recuar. Porém, antes que pudesse escapar, o protagonista o deteve com a ajuda da corda, amarrando os imortais, mencionando que já era tarde demais para pensar em fugir, e foi assim que ele conseguiu capturar o espírito do fogo em um único movimento que gritava para que o deixassem ir. Com isso, Lord Tianjun, vendo seu ancestral completamente preso, começou a rastejar em sua direção, mencionando que isso era algo impossível de acreditar, mas quando percebeu melhor sobre a corda que envolvia o corpo de seu ancestral, ele ficou atordoado porque se lembrou de que era a mesma que estava amarrada na abóbora que ele havia comprado. Para confirmar suas dúvidas, foi o protagonista que agradeceu, mencionando que ele conseguiu adquirir a corda imobilizadora do deus. Ela estava completamente livre. Com essas palavras, o Sr. Tianhun começou a afundar em desespero, sabendo perfeitamente bem que seu ancestral não lhe pertencia mais. Dessa forma, em questão de segundos, o espírito do fogo desapareceu completamente e se transformou em uma joia vermelha carmesim. Sem perder tempo, o conspirador pegou e olhou bem de perto. Então ele foi até o Sr. Tianjun e perguntou como ele se sentia sobre fazer um acordo. Mas antes que ele pudesse responder, Sunan desceu rapidamente, dando seu pedido a Chuin e perguntando a Tianjun quanto ele estava disposto a pagar para preservar os descendentes da família Sun. Depois de alguns momentos, e depois que o conspirador conseguiu o que queria, Chuin acorda e pergunta ao pai se era verdade que ele tinha dado todo o dinheiro da família para Sunan, que confirma que era de fato verdade, mas menciona que dinheiro neste momento não faz mais sentido, já que o apocalipse virá muito em breve, e o dinheiro não será mais útil. Esta notícia deixou seu filho em uma posição ruim, pois sabe muito bem que sua família agora está falida e ele não pode fazer nada para mudar isso, mas como o pai tinha algo na manga, ele rapidamente ordenou que seus homens vendessem todas as propriedades o mais rápido possível e comprassem todo o arroz e água que pudessem armazenar. Ele também pediu que reforçassem e preparassem muito bem a mansão que ele tinha nos arredores, pois naquele lugar havia um abrigo subterrâneo onde eles estariam quando o apocalipse começasse. E finalmente, ele ordenou que chamassem o velho Han para que pudesse continuar comprando antiguidades. Depois de dizer tudo isso, muito furioso, ele começou a xingar nossa trama e mencionou que, se a família Sun jogasse suas cartas muito bem, então esse apocalipse seria uma bênção ao invés de um infortúnio para eles. Com muita raiva, ele prometeu que faria Sunan desejar nunca ter nascido. Enquanto isso, nosso protagonista foi até uma loja bem próxima da cidade, onde antes de entrar, ele viu que estava tudo em ordem com seu lado bancário, e ao confirmar isso, ele entrou na loja pensando que, se não fosse pela pressa em que ele estava, já lhe custaria mais dinheiro do velho da família Zhang. Mas deixando isso de lado, ele cumprimentou a gerente e mencionou que queria comprar uma tonelada de pílulas de limpeza espiritual, ao que ela confirmou seu pedido. No entanto, ao pensar sobre as coisas, ela ficou muito impressionada, pois era uma quantia enorme. Então ela perguntou se ele estava brincando, lembrando-o de que pílulas de limpeza espiritual são apenas um remédio tradicional para limpar o calor e as toxinas. Mas como o protagonista estava com pressa, ela perguntou se ele as compraria dela ou teria que ir a outro lugar para comprá-las, o que deixou a menina um pouco tensa ao ouvir isso e disse para ela não se preocupar, porque ela poderia vendê-las para ele. No entanto, o único problema era que, como era uma grande quantidade de uma vez, eles teriam que encomendá-las e, além disso, poderia levar alguns dias, seria muito caro.
Com esse problema, o protagonista disse a ela que poderia pagar a ele 20% a mais e atenderia ao seu pedido, mas com a condição de que ela entregasse amanhã à noite. Dito tudo isso, ele seguiu para sair do local e, enquanto caminhava pelas ruas, pensou que já havia usado 10 toneladas de pílulas de limpeza espiritual por toda a cidade de Jade e também havia feito vários pedidos online, o que seria mais do que suficiente. E se ele fez tudo isso foi porque sabia muito bem que este modesto medicamento seria a coisa mais importante neste apocalipse, algo que certamente nem as pessoas deveriam imaginar, pois ele se lembrava de como, em sua vida passada, estava passando por um momento muito ruim, sentindo a sensação de morrer em estado bruto, e quem estava com ele em todos os momentos era sua querida irmã mais nova, que cuidava dele com todas as suas forças. Mas por não terem mais pílulas de limpeza espiritual, a dor que Sunan sentia era insuportável. Sua irmã, com lágrimas nos olhos, lamentava por não ter estocado mais dessas pílulas, já que esse remédio poderia acelerar o surgimento de poderes e suprimir a zumbificação efetivamente. Mas como ela não podia permitir ver seu irmão naquele estado, sem hesitar, ela saiu correndo em busca desse remédio até a farmácia mais próxima. E para mais, o protagonista tentou impedi-la, ela já havia partido completamente. Foi lá onde ela foi pega pela infeliz família Sang e desde então Xiao Yun nunca mais apareceu. Porém, dessa vez, nossa trama não deixaria nada de ruim acontecer com ela novamente, já que agora seu dever como seu irmão mais velho era protegê-la de todos os perigos. E quanto à família San, ele mencionou que eles só pensam em acumular comida para a chegada do apocalipse, mas o que eles não sabem é que, nas primeiras etapas do apocalipse, mais importante para pessoas com poderes são as pílulas de limpeza espiritual. E Sunan sabe perfeitamente bem que, controlando as pílulas de limpeza espiritual, ele também pode controlar um exército de pessoas com poderes que podem seguir suas ordens. Depois de pensar sobre tudo isso, sem hesitação, ele invocou seu fogo do inferno para queimar e começou a cultivar seu poder para se tornar muito mais forte. Uma vez que ele conseguiu isso, Sudai apareceu, parabenizando-o, pois o fogo do inferno havia sido refinado pelo espírito do fogo e agora havia se transformado em fogo de lótus vermelho. Com isso, nosso protagonista agora pode quebrar barreiras e destruir ilusões. Ele também conseguiu elevar seu poder para a segunda fase, e seu controle sobre o fogo agora era mais preciso, e agora o espírito do fogo havia se tornado uma lança, sendo assim mais útil do que Sunan havia pensado. Retornando à prisão infernal, nosso protagonista foi recebido pelo Urso Negro, que não hesitou um segundo em abraçá-lo e recebê-lo. Ele também mencionou que, se da próxima vez ele quisesse invocar uma fera, não deveria hesitar em invocá-la. Como ele tinha se divertido muito no mundo real e ajudado o mestre da prisão a completar missões, sua maldade foi reduzida e o tratamento na prisão melhorou. Mas não só ele queria ser convocado, como Sud Haai também queria. No entanto, o protagonista disse a ambos para se calarem. E com isso, Crow tomou a palavra, dizendo para que ficassem quietos, pois eram apenas cães de guarda domesticados com alguns benefícios. Mas se dirigindo ao protagonista, ele o avisou para seu próprio bem, para nem pensar em convocá-lo, pois se o fizesse, ele aproveitaria para escapar. No entanto, com essas palavras, Sunan começou a rir, mencionando que isso seria necessário no futuro, já que, com o aumento de seus poderes, mais portas de prisão se abririam e ele poderia invocar demônios muito mais poderosos que ele. Tendo deixado isso claro, o protagonista se retirou, dizendo ao demônio corvo que, a essa altura, ele muito provavelmente viria procurá-lo. Depois disso, em casa, Sunan, com o talismã na mão e olhando pela janela, não pôde deixar de pensar que o amanhã seria o penúltimo dia antes do apocalipse. Então, ele sabia que tinha que aproveitar ao máximo seu tempo, como ainda tinha mais de 20 milhões de joanes, ele planejou comprar um item. No dia seguinte, apareceu na exposição de joias, e enquanto olhava ao redor, algo chamou sua atenção, então ele decidiu se aproximar, mencionando que ali estava o que ele estava procurando. No apocalipse, os recursos comuns podem ser saqueados, mas os núcleos de energia necessários para subir de nível só podem ser obtidos eliminando zumbis, e esta pedra diante dele continha uma grande quantidade de energia cristalizada, suficiente para levar alguém da segunda para a terceira fase. Na vida anterior,
anterior de nosso protagonista, alguém sortudo conseguiu essa pedra e saiu na frente de todos, obtendo grandes vantagens. Então, dessa vez, ele tinha que ter certeza de obtê-la, não importando o que custasse. Foi assim que o leilão começou, com um conjunto de jade sendo vendido por 1,3 milhões. Em seguida, o próximo item foi apresentado, a pedra que ele havia visto momentos antes. Assim que esse item foi iniciado no leilão, todos os licitantes começaram a oferecer grandes quantias de dinheiro, mas então, um homem loiro ofereceu 5 milhões de yuans, o que deixou a sala inteira em silêncio. Todos comentaram que era algo esperado do grande Yang e mencionaram que não eram concorrentes para alguém como ele, mas de repente, alguém foi ouvido por toda a sala oferecendo 6 milhões pela pedra, o que deixou Jank muito surpreso, perguntando quem era a pessoa que ousava desafiá-lo. Imediatamente um gerente se aproximou, intervindo na passagem e mencionando que membros do clube com um cartão preto do banco poderiam participar. No entanto, Sunan o calou, tirou o cartão e perguntou se havia algum problema agora. Essa demonstração deixou o sujeito atordoado, mas ele rapidamente ofereceu o passe, pensando que o protagonista era um jovem herdeiro de uma família de prestígio, já que aqueles cartões pretos eram muito difíceis de obter. Como ninguém fez uma oferta melhor, o apresentador perguntou se não havia mais ninguém interessado em continuar a dar lances. No entanto, Jota não ficaria para trás e ofereceu 7 milhões. Mas o protagonista também não faria isso, e sem hesitar, ofereceu 10 milhões, algo que deixou todos na sala atordoados, pois o preço havia excedido o valor da pedra. Naquela época, a companheira de Jota sugeriu que ele não desse mais lances, pois era apenas uma pedra, e também mencionou que certamente aquele garoto estava apenas fingindo. Com essas palavras, o homem loiro perguntou ao protagonista qual era seu nome, e sem hesitar, ele respondeu que seu nome era Sunan. Depois de ter dito isso, aquele cara lhe disse que nunca iria esquecer isso. Ele passou a dar a pedra ao conspirador, e ele não pôde deixar de ficar mais do que feliz, pois sabia que com isso seu destino mudaria completamente. Foi assim que ele começou a se retirar para voltar para casa, mas de repente, antes que pudesse atravessar a porta, ouviu alguns gritos altos atrás dele pedindo ajuda. Então ele imediatamente se virou para ver o que estava acontecendo e, ao fazer isso, viu uma criatura grande que estava se aproximando dele em grande velocidade, pronta para atacá-lo. O curioso de tudo isso é que a criatura não parecia interessada em ninguém, em vez disso, voou diretamente em direção à pedra de jade que Sunan acabara de adquirir no leilão. Ao testemunhar isso, o protagonista mencionou que esse comportamento era particularmente estranho e poderia ser explicado por um fenômeno incomum, pois quando o evento terminou e as pedras foram colocadas próximas umas das outras, algo na energia ao redor mudou, causando o aparecimento do monstro, que claramente não estava nada feliz com essa alteração. E Sunan sabia perfeitamente que com o aparecimento desse monstro, o mundo inteiro estava prestes a entrar em desordem, e este ser era apenas o primeiro indício dos horrores que viriam. Mas, de repente, o homem que havia subestimado Sunan rapidamente se levantou de seu assento e correu em direção ao palco para pegar algo para se defender. No entanto, ele não podia fazer nada contra essa grande besta, e antes que pudesse reagir, a criatura o derrubou com um único golpe. E vendo como a besta se aproximava de Sunan, ele entendeu que tinha que agir rapidamente, com uma determinação implacável. Em questão de segundos, ele liberou seu poder e de seus olhos saíram chamas abrasadoras que impactaram diretamente a cobra, queimando-a completamente. Ao receber esse tremendo ataque, a criatura caiu no chão derrotada. Sunan então usou suas habilidades para analisá-la, descobrindo que a cobra não tinha nenhum poder especial, o que o surpreendeu muito, já que ele esperava encontrar alguma força oculta na criatura. Mas, sem pensar duas vezes, ele decidiu absorvê-la em sua dimensão e se livrar dela de uma vez por todas. Enquanto tudo isso acontecia, Jota, que antes havia considerado Sunan um rival, estava de joelhos, completamente impressionado com o que acabara de testemunhar. Naquele momento, ele expressou que Sunan não era apenas um homem rico, mas também um especialista com habilidades extraordinárias, e queria se tornar seu discípulo na esperança de aprender a dominar tal poder. Depois disso, abaixo do prédio onde o protagonista morava, um pequeno grupo de pessoas murmurava sobre o que estava acontecendo naquele momento.
Quando viram Sunan comprando grandes quantidades de suprimentos, alguns começaram a especular, imaginando se talvez ele estivesse planejando abrir algum tipo de negócio, até mesmo considerando a ideia de um supermercado. Porém, os outros não conseguiam entender por que ele estava fazendo tudo isso. Foi então que uma mulher mais velha interveio na conversa, comentando em tom sarcástico que aqueles que pensavam que Sunan abriria um negócio naquele lugar estavam sonhando acordados. Ela considerou a ideia completamente absurda, porém, naquele preciso momento, uma jovem se aproximou da mulher e perguntou se ela estaria disposta a alugar o local para abrir um supermercado ali, ao que a mulher, com um gesto de desdém, respondeu que aquele lugar era muito ruim para um negócio e que estaria perdendo seu tempo se aceitasse aquela proposta. Mas naquele exato momento, Sunan apareceu ao fundo, resmungando para si mesmo sobre o quanto havia gasto em suprimentos. E enquanto pensava nisso, se perguntou se ainda precisava de mais alguma coisa. Foi então que o entregador chegou e informou que tudo o que havia pedido já havia sido entregue e pediu para que ele checasse tudo antes de sair, pois no dia seguinte ele tinha outros pedidos pendentes. Porém, Sunan, com uma expressão confiante, pediu para ele ir embora, assegurando que cuidaria de tudo a partir daquele momento. E quando os entregadores estavam prestes a sair, de repente a mulher ouviu que, no dia seguinte, chegaria outro caminhão com mais entregas para o protagonista. Quando ela descobriu que, apesar da morte de seus pais, ele havia decidido abrir um supermercado bem no lugar que ela tanto gostava, a mulher não conseguiu evitar ficar cheia de fúria e ela não iria deixar isso passar tão facilmente. Então, começou a elaborar um plano para fazer com que o protagonista se arrependesse de sua decisão. Naquele momento, o menino que estava com ela disse que precisava ir ao banheiro e foi em direção ao armazém de Sunan, onde começou a urinar nos pacotes. Naquele momento, a mulher, vendo o que ele estava fazendo, pediu com um sorriso para que ele ficasse um pouco mais, mas logo se aproximou de Sunan para sugerir que ele não desse atenção ao menino, já que no final ele era apenas um menino. No entanto, a protagonista, sem pensar por um segundo, o agarrou pelo pescoço e o colocou na frente da mulher, o que a enfureceu ainda mais. Ela começou a desabafar com ele, mas nosso protagonista não se importava com o que ela dizia, pois sabia que, no dia seguinte, provavelmente nem estariam ali para criticá-lo. Com um gesto de indiferença, ele fechou a porta na cara da mulher, que estava explodindo de raiva, mas não podia fazer muito mais. De repente, naquele preciso momento, o menino mencionou que queria brincar com alguns fogos de artifício, o que deu à mulher uma ideia brilhante. Sem hesitar, ela agarrou a mão do menino e começou a correr, pedindo para ela segui-la, pois naquela noite eles soltariam muitos fogos de artifício. Enquanto caminhava para frente, pensou que, se por acaso uma faísca de fogo caísse dentro de uma sala cheia de caixas de papelão, isso seria apenas um acidente natural e nada que pudesse culpá-la diretamente. Enquanto isso, dentro do armazém, nosso conspirador observou que tudo estava em ordem. Sem hesitar, ele abriu sua dimensão e imediatamente começou a transferir as caixas para este espaço. Do outro lado do portal, Sudei observava tudo o que entrava. Mesmo sem entender o que era, ela estava grata por tudo aquilo, pois as galinhas que chegavam finalmente poderiam ter um bom banquete. Mas então Sunan pediu que ela guardasse todas aquelas caixas em uma sala vazia. Sudei explicou calmamente que ela era uma especialista em armazenamento e que dentro daquela dimensão ela poderia manter muitos animais, organizando todo o espaço para que cada um tivesse sua própria seção, tudo perfeitamente dividido. Ela mencionou que, se precisassem de algo, simplesmente iriam para a seção correspondente. Além disso, a energia dentro da dimensão fazia a carne dos animais ser muito mais saborosa, o que era um grande motivo para Sunan trazer tantos animais vivos, mas apenas os necessários para garantir que o lugar fosse sustentado por décadas. Embora isso fosse importante, Sunan não estava tão preocupado com comida, e o que realmente lhe importava eram as sementes e a terra. Pois em tempos de escassez, o mais crucial são as sementes e a terra. E enquanto houver esses recursos, a vida pode continuar. Graças a esse conselho, nosso conspirador decidiu mudar seu foco. Em vez de continuar pensando em comida, ele escolheu ir para a terra pegar as sementes. Sem hesitar, ele se retirou, mencionando que retornaria em breve.
Ao chegar ao mundo exterior, ele percebeu algo, pois se perguntava se a torre de supressão de demônios seria capaz de lidar com todo o lixo acumulado na Terra. Contudo, ele decidiu checar e rapidamente colocou sua mão na Terra. Nesse instante, toda a Terra começou a ser absorvida por sua dimensão, deixando tudo limpo e pronto para o que estava por vir. Enquanto isso, dentro da dimensão, Sudei ficou alarmada ao notar a quantidade de terra que ele havia absorvido. Ela rapidamente pediu para o conspirador parar, assegurando-lhe que já havia reunido o suficiente. Explicou que não poderia continuar, pois seu poder espiritual não era suficiente e o espaço que havia criado era muito pequeno para tanto poder. No entanto, como esperado, Sunan ignorou seus avisos. Apesar de ter reunido uma quantidade impressionante de terra, ele sentia que não era o suficiente. Pensou que afinal, o mundo estava chegando ao fim e a terra que ele via agora não seria mais útil. O planeta se tornaria uma bagunça completa, um lugar onde nada mais poderia ser cultivado. Nesse momento, Sunan duvidou se deveria continuar coletando solo ou deixá-lo por um tempo, mas finalmente decidiu adiar a tarefa e pegou a pedra que havia adquirido em um leilão. Sem hesitar, começou a cultivá-la, pois não podia perder mais tempo. Enquanto isso, na casa da mulher de antes, ela estava organizando todos os explosivos. Enquanto fazia isso, comentou que Sunan não chegaria antes da meia-noite. Pouco depois, seu neto apareceu com um espelho e ela ficou feliz em vê-lo. Pegou o espelho em suas mãos e perguntou se ele havia conseguido as bombas que havia pedido em uma loja específica. Quando o menino estava prestes a responder, de repente ele se comportou de maneira estranha e afirmou que havia alguém dentro do espelho. O menino pegou o espelho e o colocou na frente de sua avó. Quando ela olhou, viu uma criatura monstruosa refletida no vidro. Ao testemunhar isso, ela caiu no chão, muito apavorada, e pediu ao neto que jogasse o espelho fora, pois não suportava a presença de fantasmas. Contudo, o menino recusou terminantemente, pois só queria mostrar a ela o que havia encontrado. Quando ele se aproximou ainda mais, a criatura no espelho se tornou mais real, até sair do espelho e entrar no corpo da mulher. Nesse momento, ela caiu no chão enquanto uma forte aura emanava de seu corpo. O menino, com um sorriso sinistro, disse que tudo aquilo lhe parecia muito engraçado, mas aquele sorriso logo desapareceu, pois, ao olhar para cima, viu sua avó completamente transformada. Imediatamente, ela, em sua forma monstruosa, o chamou para abraçá-lo. O menino, um pouco perplexo, se aproximou, mas de repente a avó o pegou e o arrastou para sua própria dimensão. Enquanto isso, fora da cidade, o céu estava coberto por estranhas silhuetas e monstros flutuando. No dia seguinte, em um armazém perto de um cais, um homem estava observando um navio se aproximando. Alguns homens se aproximaram dizendo que haviam pescado alguns peixes estranhos e jogaram vários desses peixes no chão, perguntando se ainda estavam aptos para comer. Mas, enquanto isso, retornava ao cais, o homem de antes entrou no armazém, mencionando que era hora, e pediu ao seu parceiro, chamado Sam, para lhe passar o inventário. Algo nele parecia ter mudado, começando a demonstrar um comportamento estranho. Seu parceiro ficou preocupado, pois há pouco tempo ele parecia estar perfeitamente bem, mas agora estava reclamando de uma forte dor de cabeça. Nesse momento, perguntou o que estava de errado com ele e se havia pegado um resfriado. Mas antes que o velho W pudesse responder, de repente alguns homens invadiram o local. Imediatamente, ao vê-los, aquele homem perguntou quem diabos eram eles. Um deles mencionou que havia ouvido que todas as pílulas de limpeza espiritual da cidade estavam naquele armazém. O gerente explicou que essa mercadoria já havia sido comprada por um cliente e ordenou que saíssem. Contudo, um dos homens deu a ordem para esvaziar todo o armazém. Não importava o quanto o gerente tentasse impedi-los, ele não conseguiu nada. A única coisa que conseguiu foi receber um tremendo empurrão que o fez bater contra seu parceiro. Uma vez desfeito, o homem deu a ordem para pegar tudo imediatamente, mas assim que deu um passo à frente, foi arrastado selvagemente pelo velho Gu, que havia se transformado em um zumbi. Ele estava totalmente fora de controle, agindo por instinto. No entanto, aqueles homens não se intimidaram nem um pouco. Tomaram posições defensivas e começaram a atacar o zumbi, neutralizando-o com muitos golpes por todo o corpo. Foi assim que conseguiram acabar com ele. Mas de repente, o chefe responsável começou a apresentar sinais de transformação. Parecia que ele não conseguia controlar o que estava por vir. No entanto, antes que isso acontecesse, ele deu a ordem para seus homens se apressarem e pegarem todos os remédios. Nesse momento, nosso protagonista apareceu, perguntando se estavam pensando em roubá-lo.
Ele afirmou que tudo naquele lugar pertencia a ele e perguntou sarcasticamente se estavam ansiosos para deixar este mundo, já que ele não teria problema algum em realizar seus desejos. Mas naquele momento, o chefe encarregado tomou a palavra e mencionou que aquele porto e o parque industrial próximo eram propriedades de seu senhor. Portanto, como essa mercadoria estava naquela área, significava que também pertencia a eles. Contudo, como não queriam ser tão maus, disseram ao protagonista para definir seu preço, para que ele pudesse sair em paz. No entanto, Sunan, ao se aproximar, deixou claro que não estava interessado em negociar e avisou a todos que tinham 1 minuto para deixar aquele lugar, ou as consequências seriam sérias. Quando eles avançaram um pouco mais e notaram uma pessoa infectada, Sunan se perguntou se o apocalipse já havia começado. De repente, um dos homens deu a ordem para atacá-lo, e eles se lançaram contra o protagonista, mas ele desviou do ataque com facilidade, deixando os homens de preto muito confusos. Quando olharam para cima, perceberam que Sunan estava em cima da pilha de caixas. Sem perder tempo, ele abriu uma delas, que continha comida embalada, e perguntou se isso também pertencia ao seu chefe, já que apenas as pílulas de limpeza espiritual eram dele. Ao ouvir isso, o sujeito que estava se transformando em zumbi perguntou o que ele pretendia fazer, ao que o protagonista, com um olhar avassalador, respondeu que faria o mesmo que eles, pois agora aquele carregamento também lhe pertencia. Depois disso, no dia seguinte, em uma canção, gritos foram ouvidos lá dentro. Eram os caras da noite passada que estavam informando uma mulher que um sujeito misterioso havia recuperado as pílulas de limpeza espiritual e levado toda a mercadoria restante. Eles também disseram a ela que aquela pessoa tinha poderes sobrenaturais e que ele era um verdadeiro monstro, pois havia acabado com eles muito facilmente e havia fechado a porta com um poder misterioso para que não pudessem entrar. Mas assim que conseguiram entrar, ficaram muito confusos, pois não havia vestígios de nenhum objeto no depósito. Ao ouvir tudo isso, a mulher imediatamente perguntou qual era o nome daquela pessoa, ao que um dos homens, muito furioso, comentou que havia verificado as informações do destinatário e descoberto que a pessoa que havia encomendado as pílulas de limpeza espiritual se chamava Sunan. Ao ouvir esse nome, a mulher ficou muito pensativa e se perguntou se o protagonista também era um ser com poderes e que aparentemente ele também tinha alguma habilidade de armazenamento. Quando ela estava prestes a completar um de seus pensamentos, foi repentinamente interrompida quando um dos homens começou a cambalear e de repente caiu no chão, lentamente se transformando em um zumbi. Bom pessoal, aqui chegamos ao fim do vídeo. Se quiserem mais partes, é só comentar. Tchau, tchau!